Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, como vamos visitar um texto de São Marcos, onde Jesus cura um cego. E ali não só mostra a sua capacidade de realizar milagres, mas também mostra que esse é o caminho da fé. No coração deste tempo, quero convidar você a se alegrar comigo pela conclusão do Sínodo dos Bispos, que agora no dia 28 de outubro termina em Roma, junto do Papa Francisco, o olhar da Igreja sobre as juventudes, uma igreja em caminho. Mais uma vez nos colocamos diante das eleições neste segundo turno e vamos mais uma vez insistir para que a nossa igreja não deixe de rezar. Fique conosco. O programa A Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você mais uma vez a mergulhar no mistério da Sagrada Escritura. Convido você a, neste programa, saborear comigo o texto de Marcos, no capítulo 10, os versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Eles chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante de um belo texto, de milagre, de um belo texto de vocação, porque aquele homem curado vai com Jesus, um belo texto de iluminação do coração humano que, abrindo-se, enxerga Jesus e opta por Jesus. Este texto da cura de Bartimeu, na língua de Jesus, seria filho de Timeu. Bar significa filho. Então aqui não é propriamente o nome daquele cego, mas uma identificação. Bartimeu, filho de Timeu. Aquele homem ali à beira do caminho escuta Jesus passar
e escutando certamente o vozerio, os gritos, as aclamações, ele também participa, digamos, deste murmúrio de alegria e expande-se na direção de Jesus com um dos belos títulos do Messias, Filho de Davi. Este era um dos títulos daquele Messias que Deus enviaria. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, de alguma forma, intui, a partir do coração, que estava passando ali alguém que de fato lhe causara um impacto interior, a ponto de, com os olhos do coração, enxergar naquele que passava o Messias, o Filho de Davi. E o cego suplica: tem compaixão de mim. Insiste, alguns fazem um movimento de calá-lo, mas ele insiste a ponto de chamar a atenção de Jesus. O texto diz que Jesus parou e disse: chamai-o. Isto é, Jesus quer vê-lo, Jesus quer se encontrar com ele, Jesus quer saber quem é este que o enxerga com o coração e o chama com um dos títulos do Messias, como quem reconhece nele aquela identidade escondida que Jesus queria revelar com o seu jeito de ser, de falar, de cuidar, de realizar grandes sinais e milagres. Aquele homem consegue intuir que aquele que passa não era um como outros quaisquer que porventura tenham passado com alvoroço, mas é alguém que incomoda o coração daquele cego. Jesus o chama. Os amigos do cego, ou quem sabe até aqueles que até então o impediam de ir a Jesus, agora fazem às vezes daqueles que o conduzem a Jesus. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E aquele homem, portanto, é conduzido a Jesus. O texto diz que ele jogou o manto fora, deu um pulo e foi até Jesus. Isto é, rompeu com o seu estar quieto à beira, jogou fora o manto que o protegia naquele lugar, não só naquele lugar geográfico, mas também naquele lugar humano. Era o cego, o excluído, o que fica à beira, joga fora o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Interessante a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Jesus certamente percebia que era um cego, ou porque via o modo de aquele homem se locomover, ou porque alguém tivesse dito. Mas Jesus faz questão de perguntar: que queres que eu te faça? Jesus quer que aquele homem elabore no mais profundo do seu ser qual é a necessidade que só Jesus, só o Messias, o Filho de Davi, poderia sanar. Jesus quer que aquele homem pronuncie na direção dele aquilo que o coração daquele homem desejava: Senhor, Mestre, que eu veja. Jesus pronuncia a palavra poderosa e bendita que põe realidade nova sobre o cego: vai, tua fé te salvou. Isto é, aquela capacidade interior de enxergar naquele que passava o Messias de Deus, o Filho de Davi, concedeu àquele homem, portanto, um encontro bendito com Jesus, que agora sim o faz ver não simplesmente com os olhos interiores,
com os olhos invisíveis do coração, mas agora o faz ver com os olhos do rosto. Mas enxerga com os olhos do rosto porque creu com os olhos do coração. Creu a ponto de enxergar naquele que passava o Messias de Deus. Aqui o texto conclui-se dizendo que aquele homem curado foi com Jesus pelo caminho. Optou por ir com o Senhor. Aqui, portanto, irmãos, para além de uma cura, como tantas outras que Jesus fez, a última antes de entrar em Jerusalém, este evento, este milagre encerra o caminho de Jesus, porque o põe agora já de imediato dentro de Jerusalém. O capítulo 11 começa exatamente com esta entrada triunfante do Senhor em Jerusalém. Aqui, neste último milagre de Jesus fora de Jerusalém, nós encontramos também um percurso de fé, um percurso do coração humano, de qualquer coração humano, que mergulhado no meio de tantas confusões, de tantas obscuridades, de tantas cegueiras, esse coração humano se levanta na direção de Jesus para pedir a Jesus que eu veja, que eu te veja e que eu veja todas as coisas a partir de ti. Aqui estamos diante, portanto, de um caminho espiritual, de um caminho catequético, de um caminho de fé. Isto é, aquele homem vai a Jesus e quer que Jesus realize a sua aspiração mais profunda. O que queres? Que eu veja. E aquele homem então que passa a ver a partir de Jesus e com Jesus se põe atrás, se põe no caminho. Esta é uma categoria importante de São Marcos. Ir com o Senhor, ir no caminho de Jesus. Aqui está, meu irmão, minha irmã, o meu e o seu itinerário de fé. Nós fomos a Jesus, quisemos que Jesus também pusesse sobre nós a sua luz, também pedimos a Ele que víssemos com Ele e com os olhos dele, e agora vamos no caminho da vida. Depois de termos feito a experiência inicial, que pode e deve crescer sempre mais na direção da maturidade, agora vamos com o Senhor, enxergando o caminho, enxergando Jesus, indo com Ele e olhando o mundo, as pessoas, a natureza e tudo quanto encontramos no caminho, a partir de Jesus, que nos fez ver, que nos deu a luz dos olhos, que nos deu os seus olhos para que pudéssemos ver com Ele e como Ele. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, neste domingo, 28 de outubro, termina lá em Roma, junto do Papa Francisco, a 15ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. E esta Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos quis tratar, quis penetrar a vida, as expectativas, a fé, a vocação da juventude. Estão lá, ao longo deste mês de outubro, jovens, bispos, cardeais, assessores e o Papa Francisco, para exatamente discutir este tema: os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Esta Assembleia dos Sínodos dos Bispos quis exatamente neste ano, com o Papa Francisco, aprofundar as questões acerca da aproximação da Igreja dos jovens e como ajudá-los no seu caminho de fé e de vocação. O documento preparatório que nós tivemos acesso já no ano passado nos ajudou, portanto, a fazer um caminho. Aquilo que o Papa queria ver neste universo bastante diversificado e bonito das juventudes. Aquele documento preparatório avançava em 3 direções para ajudar a compreender o cenário. O capítulo 1 tratava dos jovens no mundo de hoje, no mundo que muda rapidamente, no mundo que sinaliza, portanto, várias versões ou perfis de juventude, juventude que se mostra em alguns aspectos bastante diferente da juventude do meu ou do seu tempo, o que nos obriga, portanto, a interpretar exatamente o perfil dos jovens deste tempo. E ao mesmo tempo, ainda nesse capítulo 1, os jovens e as suas escolhas. Como é que os jovens estão lidando com, digamos, o desafio do discernimento da vocação, como é que os jovens hoje se exercitam nas escolhas cotidianas, como é que os jovens hoje percebem e lidam com as escolhas mais importantes da vida. Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, deste instrumento preparatório, o Papa, e aqueles que ajudaram o Papa a elaborar esse documento, quer nos fazer pensar sobre a fé, o discernimento e a vocação. Quer nos fazer pensar a relação entre fé e vocação. É Deus quem chama e a vocação é uma resposta humana ao Deus que chama. Há aqui um movimento de discernimento do coração humano que escuta Deus e reage, dá uma resposta a Deus. Depois, os percursos de vocação e missão, as direções em que esta resposta a Deus pode ser dada, não é? As várias direções onde se pode realizar o sentimento profundo do ser humano de ser algo, de fazer algo, de realizar-se num caminho. E depois, um acompanhamento. Como é que se faz isso na perspectiva da Igreja? O acompanhamento daqueles que querem fazer um percurso de discernimento vocacional. Aqui sinalizando para a pastoral vocacional, que deve estar sempre ativa e atuante nas nossas comunidades. Depois, um terceiro capítulo, também este bastante interessante e que já põe o foco exatamente sobre a ação pastoral da Igreja junto aos jovens. O documento vai nos fazer pensar com o Papa Francisco que é preciso caminhar com os jovens, fazê-los sujeitos de um processo de fé e de discernimento vocacional. Os lugares onde podemos e devemos ir para encontrar os jovens, desde o ambiente familiar,
passando também pelos ambientes onde esses jovens estudam, trabalham, divertem-se, se reúnem como grupos de idade para alguma atividade. Então, os lugares onde podemos encontrar as juventudes e também os instrumentos com os quais nós temos que exatamente avançar na direção dos jovens para que eles nos entendam e nós também possamos chegar a eles a partir do universo de compreensão que eles de fato construíram para si mesmos, de modo que não falemos nem linguagens, nem utilizemos meios e métodos que eles não são capazes de minimamente se sentirem atraídos por eles, por esses métodos, por esses modos, por essas linguagens. Então, o documento preparatório que os nossos jovens e grupos e lideranças estudaram desde o ano de 2017, ajudou-nos, portanto, a fazer um caminho de ver as juventudes, de pensar o caminho da fé, do discernimento e da vocação e, finalmente, de propor ou pensar caminhos de ação pastoral. O Papa Francisco, aqui, como ele gosta de fazer, vai insinuar que para a ação pastoral com os jovens, precisamos nos exercitar em 3 verbos: sair, ver, chamar. Sair na direção de onde estão os jovens, onde eles vivem, estudam, trabalham, sofrem. Sair na direção deles, vê-los e ao mesmo tempo ver aquilo que eles trazem no coração, na mente, como dúvida, como desejo, como ansiedades, enfim, ver aquilo que os jovens nos dizem, nos fazem perceber deles e, por fim, chamá-los para uma experiência de fé, chamá-los para uma experiência vocacional. Perceba então que este pequeno documento preparatório, que foi trabalhado antes do sínodo, que reuniu contribuições de todo mundo, isso chegou então à Assembleia que está terminando e que se dedicou por algumas semanas sobre estes resultados que vieram do mundo todo. Daqui a pouco, neste domingo, quando terminar a Assembleia e apresentarem ao Papa, depois de tudo concluído, o relatório final daquilo que fora recebido das dioceses e dos vários ambientes onde os jovens se encontram, daquilo que fora tratado, estudado, partilhado lá durante o sínodo, então a comissão do sínodo vai apresentar ao Papa o relatório final de tudo quanto foi pensado, discutido e partilhado, a fim de que o Papa possa, mais tarde, em algum momento, através de uma exortação apostólica pós-sinodal, possa então dar instruções para o nosso trabalho pastoral, eclesial com as juventudes. Então, nós colocamos nesse momento em que o sínodo se conclui, muitas esperanças. Esperanças de indicações novas, de impulsos novos, de criatividades sempre mais abundantes na direção das juventudes que de fato querem um sentido para a vida, se encantam com Jesus e com o seu jeito, precisam fazer um caminho de discernimento da vida e da vocação e precisam também, certamente, de um lugar, e esse lugar pode e deve ser a igreja, onde se encontrem, onde partilhem a sua vida, as suas preocupações, os seus anseios, as suas ideias, as suas criatividades, levando em conta que sempre falamos no plural, juventudes, porque nós temos vários segmentos de jovens na igreja que estão nos diversos movimentos, nas diversas comunidades eclesiais, nas novas comunidades, na própria pastoral juvenil,
mas são, portanto, várias expressões de juventude que precisam ser cuidadas, olhadas com amor, assim como Jesus olhou com amor para aquele jovem que perguntou para ele um dia o que era preciso fazer para chegar à vida eterna. A igreja quer também, certamente é esse o desejo do Papa, olhar com amor para as juventudes e indicar-lhes o caminho que leva a Jesus, o caminho que leva ao discernimento vocacional que os ajuda na igreja e no mundo a realizar-se numa missão e quer, sobretudo, congregá-los para que seja uma força viva, positiva, boa, fecunda no coração da igreja e do mundo. O texto do cego Bartimeu que ouvimos talvez seja um belo caminho bíblico de tudo que se faz aqui. Nesse sínodo, há um punhado de jovens sentados à beirada do caminho que querem e precisam de alguém, e este pode ser Jesus, que lhes faça ver o caminho, que se encantem, se apaixonem com Jesus e queiram ir com Ele no caminho, vivendo vocações diversas, mas todas elas vividas na perspectiva da fé e no seguimento a Jesus Cristo. Rezemos, irmãos, portanto, para que o sínodo que está terminando nesse domingo, 28 de outubro, possa abrir de fato para a igreja muitas perspectivas de ação pastoral que nos coloquem diante do grande desafio no coração deste tempo. A agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, neste próximo final de semana, mais uma vez nós vamos às urnas. É verdade que vivemos uma campanha bem diferenciada, sobretudo em dois aspectos. Uma campanha marcada, sobretudo nesse segundo turno, pela ausência de debate. Isso, de fato, é lamentável. A democracia supõe o debate, supõe o confronto de ideias. Vivemos, de fato, nesse segundo turno, algo que foge grandemente àquilo que seria o legítimo exercício da democracia, que se mostra também aí no confronto de ideias e de projetos. Por outro lado, também um outro elemento negativo foi a grande influência das fake news nesse processo eleitoral, tanto no primeiro turno quanto também nesse segundo turno. Nós tivemos que fazer uma fadiga grande para discernir até onde o que circulava entre nós era verdade acerca de um ou de outro candidato, seja ao governo, seja à presidência. É verdade, irmãos, que os candidatos que se apresentam a nós para a presidência da República, nenhum deles representa a nossa igreja. Nenhum deles se formou
na escola de Cristo, ou na escola do Evangelho, ou na escola do Reino. Sabem e fazem a política do mundo. Estamos aqui entre dois projetos, cada um ambíguo a seu modo. Um projeto de esquerda, que nós já conhecemos em alguma medida e que também traz consigo muitas contradições que fizeram com que muitos perdessem o encantamento por esse perfil ou essa direção de projeto político para o Brasil. E, de outro lado, nos encontramos com um outro projeto, talvez numa outra guinada de perspectiva, mas também marcado esse outro projeto, não é, pela incerteza, o novo que nós não sabemos para onde nos levará. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de fato discernir qual desses dois projetos traz consigo elementos importantes que ajudariam o Brasil a crescer na direção de um bem social maior. Portanto, rezemos, irmãos, para que nesse processo de escolha possamos, à luz da fé, ajudados pelo Espírito, discernir entre esses dois projetos para a presidência do país, aquele que poderá colaborar mais e melhor para que os elementos do reino, os sinais do reino, as verdades do Evangelho e a luz de Deus, a vontade de Deus, possam de fato aparecer no Brasil do futuro. Rezemos, isso vai fazer bem a nós, isso vai fazer bem ao Brasil, isso vai fazer bem aos governantes, quaisquer que eles sejam. Uma igreja em caminho.